tudo bem com você? Eu sou o professor Rony Monteiro, coordenador de língua inglesa aqui na Secretaria de Educação, e nós estamos aqui hoje para poder trabalhar e entender um pouquinho mais sobre a língua inglesa. Eu espero que você esteja bem. Nós vamos ver agora um vídeo introdutório sobre o assunto da aula de hoje. Quero que você preste bem atenção no que vai acontecer, para que a gente consiga depois debater um pouco sobre esse assunto. Assista comigo. Everybody wake up in the morning. Everybody's hungry, I know. Everybody wake up in the morning. It's breakfast time, let's go. Breakfast is a cooking in the kitchen. Something yummy, I know. Breakfast is a cooking in the kitchen. Cooking on the stove. Pancakes, bacon and ham. Butter, toast and berry jam. Pancakes, bacon and ham. Butter, toast, berry jam. Breakfast is a cooking in the kitchen. Something yummy, I know. Breakfast is a cooking in the kitchen. Cooking on the stove. Eggs fried, sunny side up. Hard boiled in a little teacup. Eggs fried, sunny side up. Hard boiled in a cup. Breakfast is a cooking in the kitchen. Something yummy, I know. Breakfast is a cooking in the kitchen. Cooking on the stove. Waffles baked with buttermilk. Yogurt soft and smooth as silk. Waffles baked with buttermilk. Yogurt smooth as silk. Breakfast is a cooking in the kitchen. Bem, acredito que agora, depois desse vídeo, vocês já conseguiram entender qual é o assunto da nossa aula de hoje. Breakfast. Pausa no jejum. Então, a hora que a gente vai comer a primeira refeição do dia, tá bom? Nesse GIF que a gente está mostrando aí, você consegue ver o Pluto levando o café da manhã na cama para o Mickey. E abaixo, a gente vê um globo e crianças vestidas de modos diferentes ao redor desse globo, ao redor do mundo. O que é que isso quer dizer? Que a gente tem diversidade e que as pessoas não se vestem igual ao redor do mundo. Se elas não se vestem igual, elas também não comem igual, entre outras tantas atividades que possam fazer. Portanto, hoje, a gente vai aprender um pouco sobre café da manhã ao redor do mundo. Nós temos duas missões aqui, algumas outras, mas a nossa primeira informação é que vocês entendam que as pessoas tomam café da manhã em diferentes países. Né? E a segunda é que depois a gente vai montar uma tabela com as informações que a gente encontrar na aula. Então eu preciso que você preste bastante atenção nessa aula de hoje, que a gente vai aprender várias coisas sobre vários países, tá certo? Nós teremos um texto. Eita, professor, não sei de inglês ainda, eu sou sexta série, eu não consigo traduzir. A nossa ideia aqui hoje não é traduzir o texto. Eu sei que você talvez ainda não teve a oportunidade de estar em contato pleno com a língua inglesa. Eu sei que você ainda está engatinhando no inglês. E é por isso que a gente traz hoje uma habilidade que é formular hipóteses. Você vai ver um texto ainda também não verbal, e você vai formular hipóteses sobre a ideia desse texto. Eu venho hoje tentar tornar você capaz de, quando se deparar com um texto ou com uma situação em inglês, você não desistir dela de cara, porque dá para a gente tentar formular hipóteses. Um dia, quando você, de tanto formular hipóteses e de outras ações, você vai conseguir se comunicar em inglês por meio de variadas linguagens e mídias impressas, mídias digitais, mas primeiro você precisa formular hipóteses daquilo que você vai se deparar, né? Então, vamos lá. Este café da manhã
que você encontra aqui, a pergunta diz: What do you eat for breakfast? O que você come no café da manhã? Eu acredito que dessas imagens que tem aqui no Brasil, aqui em Pernambuco, a gente não está tão familiarizado com elas. Por quê? Porque a gente não tem muito costume de comer. Por exemplo, a última imagem. Vamos observar. Essa que está na tigela. Você já comeu isso alguma vez? O que tem aí dentro? Nós temos vegetais. Nós não comemos vegetais no café da manhã, mas em algum país do mundo eles comem vegetais. Nós temos aqui um smoothie, uma banana smoothie, é algo bem cremoso, consistente, entre uma vitamina e um milkshake, é algo bem concentrado. Nós temos um baguete, né, um pão com salame e algumas verduras, também nós não costumamos comer isso pelo café da manhã. Cereais sim, até que uma granola, alguma coisa assim do tipo. E dentro dessa xícara nós não temos um líquido totalmente preto, então acreditamos que esse café está misturado aí com alguma coisa, tá bom? Então, ao redor do mundo, as pessoas comem variadas coisas pelo café da manhã. Acredito que nenhuma dessas nós estamos acostumados a comer, ou poucas dessas. A próxima imagem vai nos mostrar o que as pessoas comem ao redor de alguns países do mundo. É claro que eu não consigo colocar todos os países, mas alguns países nós conseguimos sim. A primeira imagem mostra a Argentina. A Argentina é um café da manhã quase que meio louco, porque eles comem churros no café da manhã. Aqui pra gente é um lanchinho, sei lá, no meio da tarde ou passando, mas eles fazem os churros em casa para comer. E eles usam baguete. Baguete não, eles usam croissant. Croissant é uma comida salgada, um folhado salgado, que já a gente vai ver que está em muitos lugares do mundo. Eles também tomam ou suco de laranja ou tomam um café cremoso, que não chega a ser um cappuccino, pode ser um café com leite, mas extremamente doce. Isso é lá na Argentina. No México, eles comem algo bem picante. Se você um dia for ao México, lembre de comer pequenas porções e também com bastante água ao lado, porque tudo no México é bem apimentado. Eles gostam de uma torta de milho por baixo assim, com ovos fritos e tome abacate. A tomate deles é picante, a cebola em si já arde, também bota pimenta dentro. É um café da manhã bem esperto, se não tomar cuidado vai se arder inteiro. Na Itália eles têm um café da manhã que é mais leve assim, mais mínimo, porque é um salgado e um líquido. Esse salgado pode ser o croissant, pode ser pizza, pode ser pão, eles são o rei das massas, né? Mas é sempre algo simples, não tem muita fartura, não tem muita variedade. É um salgado e um doce, e isso é um cappuccino, né? No Japão é estranho pra gente, porque de manhã, no café da manhã, eles já comem arroz e peixe. É o café da manhã preferido deles, com alguma fruta e vegetais. Então a gente aqui não tem ideia de como seria comer peixe no café da manhã. Lembrando que esse peixe pode estar frito ou cru, né? É o gosto deles. Já na França eles têm um café da manhã bem rebuscado, né? Eles têm aqui a torrada, toast, eles têm várias frutas, eles têm o croissant, e é do café da manhã da França que veio uma mania, que alguns aqui não gostam, eu principalmente, de molhar o pão dentro do café. Se você gosta, fique à vontade, mas isso me dá uma agoniazinha. Enfim, essa é uma mania francesa. E lá eles usam também os cereais com frutas, a torrada com manteiga, toast and butter. Na Inglaterra é um tanto estranho também, porque eles já comem feijão, beans, no café da manhã. E incrivelmente, feijão com ovo, bacon e chá. Queira acreditar que esse é o café da manhã deles. E como os ingleses têm um sangue azul, bem, isso é o chique para eles.
Nos Estados Unidos, essa última imagem aqui, tradicionalmente, ovos e bacon. Tradicionalmente. É claro que os Estados Unidos, eles têm toda essa variedade, tudo isso aqui que a gente pode pronunciar, marmalade, ham, que é presunto, egg, bread, que é pão, nós temos coffee, nós temos breakfast cereal, que são os cereais, orange juice, nós temos waffles, que é uma coisa que a gente pouco tem aqui. Então é uma infinidade de coisas, né? Mas acredito que daqui a gente conhece alguns, você já conhece alguns, você já comeu alguns, ainda que não esteja com o nome em inglês, porque você está no Brasil, mas você já conhece alguns desses alimentos. Nós vamos ver agora um vídeo que eu gostaria de fazer uma pergunta a você. Se você tivesse a oportunidade de ir a um outro país, lá você sabe que não vai comer, não vai levar as marmitinhas do Brasil, né? Você precisa se alimentar lá. Será que a gente teria grande dificuldade de se alimentar, de tomar café da manhã num outro país? A cultura diferente assusta ou encanta? Nós vamos assistir um vídeo agora de crianças que tiveram a oportunidade de tomar café da manhã de outros países. Vamos ver a reação deles? Oh my gosh. It's like a fermented soybean. I know, I just found a dead fish in it. That was gross. These three things look spicy. You don't like that one? It makes me go like this. It's a peculiar taste. Is that coffee? I think it's weird that kids drink coffee in Brazil. I hate coffee. What does it taste like? Are you serious? Cow poop. No, I would not eat fish in the morning. I know I won't like it. I hate salmon. This bit is pretty soft. It could be in my pillow. I actually would have this for breakfast. What country do you think this is from? Africa? Finland? Finland. What's Finland? It's a country in Europe. Oh. Okay. This doesn't look like a breakfast to me. I've never seen a black egg. Does it taste good? So it kind of has like a portable toilet smell and also a rotten egg smell. This is delicious. Am I really eating an old egg? This is really good. It's really good. It tastes like French fries, and French fries are good. Where's Poland? I don't really study geometry, wherever that is. Taking a little food. If I eat a lot, my mom usually calls me a pig. Mom, are you even listening? Mm-hmm. I don't think my friends would eat this for breakfast because their moms would say it would be too unhealthy. This is great. People have this for breakfast. I wonder what would happen if I folded it in half. That should be cut. Okay, cut.
Bem, se fosse você, qual seria a sua reação? São comidas que para eles são estranhas. Talvez se a gente tivesse a oportunidade de tomar esse café da manhã também fosse estranho para a gente, né? Então a reação talvez fosse igual a deles, ou tão sincero quanto eles. Bem, mas nós temos um café da manhã brasileiro agora. Eu trouxe aqui geralmente o que se come no café da manhã no Brasil. Então, algumas dessas palavras também nós temos lá, como pancakes, né? Nós temos, tudo isso é o que nós podemos ir. Até uma novidade, né, que é a crepioca, é a tapioca com o ovo para fazer a massa, fica bem consistente, mata a fome mesmo. Enfim, essas são alguns dos alimentos que o Brasil em si, usa para tomar café da manhã. Mas nós temos um outro país, né? Pernambuco, meu país, meu amor. Acredito que essa é a nossa realidade. Cuscuz. Como é cuscuz em inglês, professor? Cuscuz mesmo. Não tem cuscuz lá. Então nós temos cuscuz, nós temos macaxeira com charque, nós temos salsicha, tapioca, pão com ovo. Essa é a nossa realidade. Eu não posso falar de café da manhã sem lembrar da sua realidade de café da manhã. Essa aula precisa fazer significado para você. Então eles tomam o café da manhã que eles querem tomar ao redor do mundo, você precisa entender o deles, mas com certeza o nosso é mais gostoso. Ainda falando sobre o café da manhã, eu tenho aqui para você agora duas propostas. A proposta Junk Food, que é um café da manhã bem intenso, bem gorduroso, mas saborosíssimo, onde a gente encontra pizza, hambúrguer, hot dog. Então são palavras que você conhece e que eles comem no café da manhã, mas que geralmente é um café da manhã que não é feito em casa. Tem pessoas que tomam café da manhã na rua. Então eles comem isso que é bem saboroso, mas que é junk food. Por que junk food? Porque não é saudável. Então vai te trazer problemas depois. Observe a imagem abaixo. Obesidade, diabetes, problemas do coração. E na outra mão nós temos a health food, a comida saudável. Então, professor, a gente não come brócolis no café da manhã. Broccoli for breakfast? Really? A gente não come, ok. Mas a gente pode comer a maçã verde, green apple. Nós podemos comer banana, nós podemos tomar o suco da laranja. Então a gente pode balancear, ao menos, fazer um café da manhã mais saudável, ok? E isso aí vai nos dar energia, vai dar força física, vai nos dar uma vida mais feliz. Bem, e para quem toma café da manhã na rua, nós temos uma outra situação, que são comidas de fato não saudáveis, ou seja, hot dog, hambúrguer, que é hambúrguer, só tem um sotaquezinho diferente. Nós temos pizza, french fries, batata frita. E nós temos a combo, que é combination. Combination é a combinação de várias comidas, até que o preço cai um pouquinho, de vez em quando, do que você fosse comprar essas comidas separadas. Então, para quem vai comer na rua, é uma opção, mas é totalmente não saudável. É mais prático no meio do corre-corre do dia a dia, principalmente para aqueles que precisam pegar ônibus, para quem trabalha já, e vai num lugar, compra aquilo e come dentro do ônibus, ou então come no trabalho na hora que puder. Mas a comida mais saudável, de fato, ela é feita em casa. E nós temos aqui também sobre esse assunto duas expressões, yuck e yum. Significa yeah. Então, vejam aqui as expressões, as duas faces dos bonequinhos aí. Temos abaixo nós temos duas frases. Mommy's cookies are yum. Ou seja, os biscoitos da mamãe são deliciosos. Porém, Mommy's coffee is yuck. Ou seja, o café da mamãe, eu não gosto, ok? Então a gente costuma fazer yum, yuck para algumas coisas em relação à comida em inglês, tá bom? Você pode fazer isso aí numa atividade depois. Bem, agora nós vamos identificar. O objetivo dessa aula é identificar a função específica desse texto. Nós vamos aprender vocabulário e nós vamos aprender que as pessoas comem diferente ao redor do mundo, tá bom? Então vamos lá. Este é o nosso texto. Você abre o seu livro e se depara com este texto. Eita, professor, e agora? Eu não consigo traduzir esse texto.
eu não consigo, eu travei, eu não sei para onde é que vai. Tá. Nós temos dois tipos de linguagem. A linguagem verbal, onde você consegue entender as coisas, ler as coisas, traduzir as coisas, e a linguagem não verbal. Lembra do para que essa aula de hoje foi feita? Para a gente aprender a formular hipóteses. Isso é o que eu quero que você saia dessa aula hoje sabendo. Formular hipóteses do que é o nosso texto. Bem, você já viu que breakfast é o tema da aula de hoje. O que é que significa breakfast mesmo? Café da manhã. Café da manhã, lembra lá da imagem das crianças ao redor do mundo? Ao redor de um globo. Ou seja, breakfast around the world significa café da manhã ao redor do mundo. Então aqui tem uma imagem mostrando essa tigelinha do que se come no Japão, queijo, que muitas comidas no Brasil utilizam queijo no café da manhã. Depois nós temos comida na Holanda, depois nós temos comida na Turquia, comida na Austrália. Inclusive, a comida da Austrália chama Vegemite. É uma torrada extremamente salgada. É um pote de sal aquilo. Eles passam em cima ali ou manteiga, butter, ou jam, que é uma geleia, ok? Eu não me arriscaria a comer isso. E também nós temos o café da manhã da França, que as crianças na França usam muito chocolate quente, e o croissant, que é aquele folhado que tem vários lugares do mundo se adaptaram a comer o croissant. E esse croissant também pode ser ou com manteiga ou com geleia, ok? Tá, mas agora nós temos o texto. E aí, professor? Como é que eu faço com esse texto? Lembra que você só tem que formular hipóteses na aula de hoje sobre o que é esse texto. Então, esse textão não é o bicho de 7 cabeças. Por que não é? Porque você pode usar conectivos para entender sobre o que o texto traz. Nas imagens que nós vimos, a gente já reparou que o texto fala sobre café da manhã e café da manhã em alguns lugares do mundo. E também que embaixo de cada imagem tem geralmente o que as crianças costumam comer. Então eu começo a ler o texto. Children around the world, tá, eu não sei o que está dizendo isso, mas eu sei que as palavras maiúsculas geralmente são nome de pessoas ou nome de estados, de países. E eu encontrei United States. É fácil identificar que isso aqui é os Estados Unidos, né? Na linha de baixo, eu encontrei Japan, que é Japão. Eu encontrei Brasil. Óbvio que está falando do que essas crianças comem nesses lugares. Na outra linha, nós temos Holland, Greece, Austrália. Ou seja, eu identifiquei qual que é o país, qual que é o lugar, e consequência da frase vai ser, obviamente, as comidas que as crianças comem nesses lugares. Então, eu não preciso ler todas as palavras no texto para entender sobre o que ele vai falar. Ah, professor, você está dizendo que a gente não tem que ler o texto? Não, se você tem a capacidade de já traduzir por inteiro, faça isso. Mas se você ainda não tem, o objetivo dessa aula de hoje é você não perder o gosto pelo inglês porque você não sabe uma ou outra palavra. Você primeiro vai formulando as hipóteses sobre o texto, um dia você consegue ler ele completamente, né? Você vai trabalhando essas habilidades e um dia você vai ser competente, vai conseguir ler todo o texto, tá bom? Então, a partir de então, a gente consegue fazer aqui uma linha de interpretação. Você está lendo aqui esse enunciado e diz Reading Comprehension. A palavra reading, talvez você realmente não conheça, mas comprehension nos traz a ideia de... Eu não ouço você falar em casa, mas acredito que você diz compreensão, compreender ou algo do tipo. Então, o que é que a gente compreendeu do texto? Eu vou aqui traduzir essas frases e você vai dar o joinha aí, você vai responder comigo, tá? Faz de conta que eu estou te ouvindo. Where can you find this type of text? Onde você encontra esse tipo de texto? Nos livros da escola, num cartaz supermercado ou na internet ou revista? No livro da escola. Se você respondeu essa questão, você respondeu corretamente. Acredito que um texto com imagens, com palavras abaixo, num cartaz de supermercado a gente não vai encontrar, e nós temos a pouca cultura de estar lendo várias revistas, né? Depois, qual é a ideia principal desse texto?
A letra A afirma: breakfast food is the same all over the world. Ou seja, café da manhã é igual em todo lugar do mundo. Será que foi isso que a gente viu? Café da manhã muda de país para país, diz a letra B. O que é que você acha? Você viu algum país que toma café da manhã exatamente igualzinho ao outro? E pessoas só tomam café da manhã no Brasil e nos Estados Unidos. Foi assim que a gente aprendeu? Então, se você marcou a letra B, você acertou. E a nossa última pergunta, as nossas duas últimas perguntas dizem assim: what is the function of this text? Why was it written? Qual é a função desse texto? Por que esse texto foi escrito? Ele foi escrito para criticar pessoas com hábitos diferentes. O japonês come arroz com peixe e para ele aquilo é uma delícia. Mas você come banana e come pão com ovo. Para ele isso é estranho, mas para você isso é uma delícia. Então as pessoas têm hábitos diferentes, a gente precisa respeitar isso. Letra B: influenciar pessoas a seguir uma dieta específica. Nós trabalhamos uma questão de comidas saudáveis, mas não limitamos você a comer apenas comidas saudáveis e não somente um grupo de comidas saudáveis. Então, não é a função do texto. E por último, informar que pessoas comem diferente em lugares diferentes do mundo. Elas têm hábitos diferentes. Um gosta de molhar o pão no café, o outro gosta do peixe cru, o outro gosta do café bem doce, o outro come churros de manhã cedo. Entende? Então o texto vem informar que as pessoas comem diferente em vários lugares, ok? Sabendo disso, eu quero agora que você volte ao texto e consiga captar com a conexão que eu te disse. Olha o nome do país, depois vai geralmente dizer aquilo que se come lá, e a gente tem agora um quadro dizendo o que as pessoas comem. Então, exemplo, United States, cereal and milk or ham and eggs. Ou seja, nos Estados Unidos eles comem cereal e leite, ou eles comem presunto com ovos. Então, nos Estados Unidos, cereal e leite ou presunto com ovos. Eu mostrei para vocês que presunto, bacon eles costumam comer mais, mas também eles podem comer o cereal com leite, panqueca, várias coisas. O café da manhã dos Estados Unidos foi bem vasto, nós vimos. Esse aqui já está completo, mas o de baixo, que é o Japão, você tem que olhar no texto e dizer exatamente aquilo que eles comem lá. O arroz com o peixe e os vegetais. Então, peixe, fish, o arroz, rice, e alguns vegetais ali também. Você completa essa linha que está aqui. E qual é o país que come apenas queijo, pão e geleia pela manhã? Está aqui em branco, você vai completar. No texto tem dizendo. E o que é que eles comem no café da manhã da Holanda? Está aqui o nome Holanda, você completa lá com tudo que você encontrar no texto. E tem mais dois países aí que não tem o nome, mas tem o que eles comem. Tem o que eles comem na França que você tem que completar. E depois eu quero que você escreva o que você come no seu café da manhã. Quero que você diga aí, escreva. Eu como isso, eu como aquilo, eu como um bocado de coisa, eu como um pouquinho de coisa. Eu nem tomo café da manhã. Fala aí pra gente. Ao lado, nós temos aqui duas expressões. Yum e yak. Lembra do que significa? Se a comida é boa, yum. E se a comida é ruim? Yak. A gente faz aquela caretinha. Então aqui do lado você pode marcar um X. Né? A gente vai listando aqui. Você comeria a comida desses países? Será que você gostaria? Por fim, nós temos aqui duas perguntas. Which of these foods would you like to try? Qual dessas comidas você gostaria de comer? Fala pra gente. Qual desses países, se eu for para viajar para um país que eu sei que eu não vou ter dificuldade com o café da manhã, era o país tal. Escreve aí. Qual seria esse país que você acha que o café da manhã dele te apreciaria, o café da manhã você gostaria de comer, você tem desejo de experimentar? E a outra pergunta, qual é o país que você nem gostaria de tentar?
eu não gostaria de tentar aquele café da manhã que é uma torrada bem salgada. Eu não gosto de coisas tão salgadas assim, mas você pode, não sei qual que é a sua vontade, você poderia escrever, você poderia nos ajudar a completar. Bem, nossa aula está chegando ao fim. Eu gostaria de perguntar a você o que você aprendeu hoje. Eu trouxe para você vocabulário, ou seja, nomes de comidas que pessoas comem pelo café da manhã em outros países. E nós trabalhamos as habilidades de identificar a função do texto, encontrar a informação específica do texto e organizar uma tabela com as informações do texto. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero voltar aqui também para a gente ter um outro momento. Mas em relação a café da manhã, eu espero que você tenha aprendido aí, tenha ficado com fome, porque eu também estou. A gente está falando tantas comidas, né? Mas eu espero que você tenha saído dessa aula com um conhecimento novo, adquirido um conhecimento novo. Ok? See you around. Te vejo por aí.